Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês. Continuando aqui a nossa série sobre o tema Por Ele e para Ele. Espalhe essa palavra, querido, espalhe esse canal, o Reino em Pauta para todo mundo, porque aí você vai estar cooperando na pregação do Evangelho do Reino. Muito bem, estamos falando sobre o tema Por Ele ou para Ele, em uma série que já é a 9ª mensagem agora. Queridos, e desde a 8ª mensagem nós estamos focados em 2 Samuel, capítulo 6, 1 ao 23, e eu acabei de falar sobre o esforço de Davi, o desejo de Davi, a motivação de Davi em buscar a Arca da Aliança lá na terra de Judá, em Baalá, e onde o desejo era trazer a Arca para a cidade de Davi. Muito bem, e então agora, amados irmãos, nessa motivação, nesse desejo, nessa ânsia, nessa vontade, vamos ver o que aconteceu. Capítulo 6, verso 2, diz assim, ó: ele e todos os guerreiros, vamos ver aqui, verso 3, puseram a Arca de Deus num carroção novo, e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a Arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi, todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, lira, tamborim, chocalho, símbolos e tal, né? Muito bem, queridos, aqui no conteúdo da motivação há uma alegria inexplicável. A motivação sempre traz uma alegria inexplicável. No conteúdo da motivação há sempre uma alegria difícil de explicar. Só que muitas vezes essa alegria ela tem um fim marcado. E aí é que é o problema. Por quê? Porque faltou o princípio. Então vamos lá. Então 30 mil homens caminham para a casa de Abinadab. Abinadab, irmãos, era o cara que hospedou a Arca da Aliança pelo no mínimo 20 anos. Então vamos fazer um pensamento comigo. Ele aqui cita 2 filhos dele, e os 2 filhos de Abinadab, eles estavam cuidando da arca, uma frente, outra do lado, né, naquela saída ali da casa de Abinadab. A Bíblia escreveu aqui que Davi e os seus guerreiros, né, dançavam, tocavam instrumento. Então eles estavam com uma motivação muito grande, a alegria era muito grande, irmãos, porque estava cumprindo ali um desejo de Davi, e ele sabia que a Arca da Aliança representava a presença manifesta de Deus, e levar a Arca da Aliança para Davi era uma questão de prioridade. Ele priorizou em primeiro lugar no seu reino a Arca da Aliança. Isso está correto, está 100% certo. Mas eles, amados irmãos, colocaram a arca então numa carroça nova. Puxa, Davi fez questão de fazer um carroção novo. Irmãos, o carroção novo, se fosse analisar hoje, era a mesma coisa de pegar o melhor carro do mundo, tá? O melhor carro do mundo, o carro mais caro do mundo, para levar a Arca da Aliança. Então a carroça nova naquela época representa o melhor, não é o pior. Hoje, se fala em carroça, a gente nem dá bola. Mas naquela época a carroça era o melhor, era o top de linha para levar a arca. Então a motivação de Davi dizia que a arca tem que ser carregada no melhor lugar, na melhor carroça, do melhor jeito, e tem que ser carregado com muita dança, com muita alegria, com muito movimento e aleluia. Sabe, queridos, o que vem a meu espírito? Muitos de nós hoje tocamos a obra de Deus e fazemos a obra de Deus com a mesma motivação. Então, e essa motivação, ela não é errada, né? Só que é o seguinte, amados, no conteúdo da motivação tem que haver o princípio. É preciso analisar o princípio no contexto daquilo que estamos fazendo. Qual é o princípio da Arca da Aliança? Qual é a forma que Deus mandou fazer e carregar? Como Deus mandou carregar? A Arca da Aliança tem um princípio. Todas as coisas têm um princípio. Tem um porquê. Tem um para quê, né? Nada é feito assim de qualquer jeito. Na minha e na sua vida não é diferente. Então vamos lá. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre.
levando a arca. Isso é bom? É bom. Está dentro da motivação. A motivação de todo mundo, eles eram um com Davi, 30 mil guerreiros eram um com Davi, dançarinos, dançarinas eram um com Davi. Eles dançam, eles louvam, eles adoram, eles glorificam, e havia sinceridade no coração deles. Então, não é que a motivação, irmãos, é demoníaca, é maligna. Não. Nós precisamos ser motivados. Só que tem uma coisa, a motivação não anda sozinha. Ela não pode andar sozinha. Na nossa vida, a motivação tem que ter um princípio. Tem que ter um início. O que é o princípio? O princípio é a base. A relevância do princípio é totalmente poderosa. Porque sem o princípio, não tem o meio nem o fim. Como que você vai construir uma casa sem fazer o alicerce? Como que você vai construir um telhado lindo, maravilhoso, sem ter parede, sem ter alicerce? Então o princípio é necessário em tudo. Então tem um caminho para percorrer. Temos que ser motivados, temos que ser alegres, temos que louvar, temos que adorar, temos sim, irmãos, mas não podemos esquecer do princípio. Muito bem, queridos, e o que acontece? Aquela carroça nova sai, os bois puxando a carroça, e aquele cortejo está maravilhoso, ele começa a andar, parece que tudo vai dar certo. Mas só tinha motivação. Então eu queria sinalizar aqui, pontuando no seu coração, neste momento. Você precisa ser motivado, mas você não pode esquecer do princípio. O princípio tem que andar junto. Tudo que você vai fazer, a palavra de Deus ensina: Senhor, se o Senhor quiser, eu farei isso. Se for da tua vontade, eu vou fazer isso. E o Senhor vai me honrar lá na frente. Existem coisas difíceis de entender, que acontecem no dia a dia, né? Mas, quando você entrega diante do Senhor, quando você depende do Senhor, quando você entende que o princípio não pode ser esquecido, então o que acontece? Você é abençoado. Agora, quando você anda apenas na motivação, então você perde o princípio. É o caso do tema dessa série que Deus tem revelado, por Ele ou para Ele. Você está fazendo a obra por Ele? É Ele que governou, é Ele que manda, é Ele que está dirigindo, é Ele que está falando? Ou você está fazendo para Ele? Naquele caso, Davi estava usando para Ele. Não é? Davi usou sua motivação, sua alegria, sua vontade, sua autoridade, reuniu 30 mil, fez uma grande multidão, comprou uma carroça nova, foi na casa de Abinadab e disse: vamos levar a arca. Beleza, é o rei que está falando, né? Então, amados irmãos, ele usou o para ele. E Davi dizia: eu vou fazer para Deus, eu vou levar Deus para o meu reino, eu vou levar Deus para a minha cidade. Amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você carrega Deus. Você sabe como você carrega Deus? Você sabe por que você carrega Deus? Você sabe a realidade da sua vida como cristão? Você é cristão por quê, afinal? Quem te fez cristão e por que te fez cristão? Existem centenas de pessoas que são levados por um evangelho de quinta categoria, um evangelho o qual Paulo diz que ele é anátema, sabe? E tem ensinado as pessoas de forma errada. Tem pessoas, irmãos, que caminham nessa terra com a Bíblia na mão e não sabem nem o que é a Bíblia. E não teve a revelação da Bíblia, não conhece. Ele só carrega a Bíblia. Eu estou carregando algo de Deus, eu estou fazendo para Deus, eu estou pregando evangelho para Deus, eu estou cantando para Deus, eu estou fazendo para Deus, eu estou viajando para Deus. Irmão, toma muito cuidado do para Deus, do para Ele. Porque existe o por Ele. É a mesma coisa da questão da motivação. A motivação sem o princípio, irmãos, vai dar errado. Então Davi agora, ele está todo motivado, todo feliz, e todo mundo alegre, todo mundo cantando, adorando, louvando, né? E a carroça começa a caminhar, parece que eu vejo aquela carroça na frente, irmãos, com a arca da aliança dentro, e todo mundo feliz, e adora daqui, adora dali, e os bois puxa. Só que tem um detalhe, amados irmãos. Existe um momento que Deus diz: agora, e para um pouco. Na nossa vida não é assim? Tem momentos que Deus diz assim: espera um pouco, eu vou te revelar algo profundo.
E na maioria das vezes, ou quase 100%, Deus usa, sabe o que para se revelar a nós? Deus usa uma luta, um vento, uma prova, uma guerra, uma peleja. Às vezes uma morte, às vezes uma catástrofe, não é? Amados irmãos, Deus então, muitas vezes, Ele nos para. Quantas vezes nós já fomos parados por Deus? Eu mesmo sou testemunha disso, já fui parado por Deus. Porque nós queremos caminhar na nossa motivação. Nós queremos fazer. E achamos que Deus vai se agradar de tudo que a gente faz. Porque a gente faz para Ele, né? Tudo que a gente faz é para Ele. Só que é o seguinte, irmãos, antes de fazer para Ele, eu preciso fazer por Ele. Eu preciso ser guiado por Ele. Eu preciso consultar Ele, qual é a vontade dEle, o desejo dEle, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que eu vou cantar. Eu preciso orar, o que eu vou orar? Nós estamos ensinando o Ministério Diaconal da nossa comunidade, e uma das coisas que Deus tem me revelado nesses dias é que nós não podemos ir ali simplesmente orando. Nós temos que orar pela oração que nós vamos fazer. Você entende isso? Nós precisamos orar pela oração que vamos fazer. Tiago fala assim, vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque a gente só quer pedir e acha que Deus vai ouvir a oração de qualquer jeito. Não que Deus não ouça, mas existe, irmãos, um princípio da oração. O princípio da oração é com invocação. É orando, lendo a palavra. Então Deus, Ele quer nos ensinar. E neste momento, Davi está indo de vento em popa. Quantos de nós estamos indo de vento em popa? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está bem, você que está indo de vento em popa, dá uma paradinha e pensa se você está usando os princípios divinos para isso. Pensa se você está dentro do princípio no meio da sua motivação. Pensa se você está fazendo por Ele ou você está fazendo simplesmente para Ele. Ó Senhor, Deus vai dirigir o seu coração. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado porque o Senhor está conosco. Tua vara, Teu cajado nos consola. Deus nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Um abraço e até amanhã.